Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal, que estiver acompanhando aí esse pequeno curso, né, sobre o programa Caça Asteroides do Ministério da Ciência e Tecnologia, em parceria com a NASA e o IASC. Eu estou começando a gravar uma série de pequenas aulas, né, ou pequenos vídeos, falando sobre essa iniciativa, porque é algo que não é muito conhecido nem muito difundido no Brasil, apesar da gente ver os nomes de algumas garotas, de alguns rapazes, de algumas escolas, clubes de ciências e grupos e professores, né, que participam, pelo menos principalmente quem está participando, como é o meu caso, né, ainda assim não é uma iniciativa tão difundida no Brasil como um todo. Pelo menos desde o meu tempo de adolescente, de jovem, né, quando eu estudava em escola pública, frequentei praticamente minha vida inteira escola pública, eu nunca ouvi falar dessa iniciativa, nem de outras iniciativas governamentais e públicas ou relacionadas, né, ao ao governo federal, estadual, municipal, enfim, que envolvesse, né, a ciência cidadã ou mesmo a promoção da divulgação científica. Por exemplo, a própria OBA é algo que eu não conhecia tanto assim, mas passei a conhecer principalmente hoje em dia. Então, eu estou iniciando essa série de pequenas aulas para apresentar essa iniciativa para vocês e não somente apresentar de maneira geral, mas também fazer uma série de pequenas aulas, né, explicando sobre como baixar o programa, como abrir o pacote de imagens e várias outras dúvidas um pouco mais técnicas. Claro que talvez eu não consiga responder a todas as dúvidas de vocês, porque também é a minha primeira vez participando. Já pude participar da primeira campanha que teve no início desse ano de 2023, junto com uma pequena equipe, né, que eu consegui reunir, e também outras equipes que eu incentivei e contribuí na formação. E estou participando agora da segunda campanha ainda nesse ano de 2023, graças a Deus. Então, muita coisa eu vou poder responder aqui, contribuir com vocês, e outras coisas, talvez, se ficarem dúvidas, vocês comentam aqui embaixo, nos comentários dessa aula aqui, ou das aulas seguintes, né? E também podem me chamar lá pelo Instagram, ou entrarem em contato diretamente com o próprio pessoal que organiza o caça-asteroides aqui no Brasil. Então, desde já, sejam bem-vindos, deixem o like aí, comentem, encham de comentários aí, perguntas nas aulas e nos vídeos. Por favor, se inscrevam em meu canal e divulguem essas pequenas aulas, esse pequeno curso sobre o caça-asteroides. E também assistam os demais vídeos e as demais aulas aqui no canal Ensinando Ciências. Antes de falar sobre o programa Caça-Asteroides, é importante a gente definir o que são os asteroides, né? Até porque se o programa é Caça-Asteroides, então é um programa que vai caçar asteroides. Mas o que são os asteroides? É importante a gente ter ciência que existem várias coisas, vários corpos celestes que existem no nosso sistema solar. O principal deles é o Sol e os demais corpos celestes do nosso sistema solar eles orbitam o Sol, né? Então, o que são os asteroides e o que é cada corpo celeste no nosso sistema solar? Então, a título de curiosidade para vocês se situarem. Para quem já sabe, né? Excelente. Para quem ainda não sabe o que é um asteroide, o que é um planeta, o que é uma estrela, bora lá prosseguir aqui. Basicamente, essa daqui, como vocês estão vendo na imagem aqui acima, é a estrutura do nosso sistema solar. No centro, como diz o próprio nome, sistema solar, né? É um sistema de corpos celestes que orbitam uma estrela. Tem sistemas solares que têm mais de uma estrela, mas no nosso caso, o nosso sistema solar em que habitamos o planeta Terra, em que habitamos nesse sistema de planetas orbitando uma estrela, só tem uma estrela, a qual o nome dela é Sol. E tem vários planetas aqui, planetas rochosos e planetas ditos gasosos, né, ou congelados, enfim, recebem diversos nomes, né, telúricos, pós-netunianos, enfim, aí. Mas basicamente planetas rochosos e planetas gasosos. Os planetas rochosos são principalmente Vênus, Mercúrio, Terra e Marte, e os demais planetas são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Quanto a Plutão, fica sempre aquele debate e aquele vai e vem, aquele puxa-rabo, né, o cabo de guerra. É um planeta? Não é um planeta? É um planeta? Não, não é um planeta? E por aí vai. Mas, enfim,
Essa é a estrutura básica do nosso sistema solar. No centro tem o Sol e os demais corpos celestes desse sistema, eles orbitam esse Sol. Tem os planetas, que são os principais, e dentro tem cada planeta normalmente tem um grupo, pelo menos um ou mais satélites naturais. No caso do planeta Terra, temos a nossa Lua, que a gente vê normalmente todas as noites brilhando, bonita e formosa, né? Para nos elevar o pensamento e o coração ao Criador, e também outros planetas, né, como é o caso de Marte, tem 4 satélites naturais. Júpiter, Saturno tem vários e vários satélites naturais. Então, tem esses satélites naturais que orbitam esses planetas, cada um desses planetas, e também, consequentemente, junto com os planetas que eles orbitam o Sol. Mas além dos planetas e dos satélites naturais, nós temos também os cometas, os asteroides e os meteoros. E entre o planeta Marte, que está aqui, e o planeta Júpiter, a gente tem um cinturão de asteroides. E esse cinturão de asteroides, eles orbitam o Sol e também ficam entre Marte e Júpiter. Existem diferentes teorias, né, que tentam explicar a origem desse cinturão. Algumas dessas teorias, a principal diz que é um planeta ou alguns planetas, enfim, que se chocaram e foram destruídos, mas sempre tem diversas e diversas teorias que vão tentar ou se propor explicar várias e várias coisas, principalmente essa. Mas a gente tem o Sol, os planetas, entre Marte e Júpiter tem esse cinturão de asteroides, e também para além de Urano e Netuno e até Plutão, também existe, né? Alguns cientistas estudam e pesquisam, né? Também existem rochas, enfim, como sendo asteroides também orbitando esses planetas mais distantes e orbitando todo o nosso sistema solar também. Cada um desses cinturões recebe um nome também, mas o principal deles é esse que está entre Marte e Júpiter. Então, bora prosseguir aqui. Aí tem a questão aqui dessas rochas que orbitam o Sol e orbitam o nosso sistema solar. Temos os cometas, temos os asteroides e temos os meteoros. Como vocês podem ver a diferença aqui, né? O cometa tem toda essa cauda enorme, né? Basicamente ele é como se fosse uma enorme pedra de gelo e gás, que principalmente quando ele vai se aproximando do Sol, aí essa cauda de gelo e gás vai se derretendo e fazendo toda essa cauda aí enorme, que algumas delas dá para a gente ver a olho nu da Terra, né? Inclusive nesse ano 2023 teve um assim, se não me engano, o C2, 2022 E2, se não me engano a nomenclatura dele, que dava para ver a olho nu, ou pelo menos com alguns instrumentos não tão potentes assim, dava para visualizá-lo. E tem outros que a gente precisa de instrumentos ópticos mais potentes para vê-los melhor. Mas basicamente, sendo bem simplista mesmo, claro que tem toda uma explicação técnica para cada um desses corpos, mas basicamente todos eles são pedras ou grandes rochas, né? Os cometas basicamente são compostos de gelo e gás, por isso todo esse brilho, né, e formosura aí rasgando os céus do nosso sistema solar. Os asteroides basicamente são grandes pedras mesmo, de metal, que orbitam, né, o nosso sistema solar e em dados momentos também vêm em direção, raspando ou praticamente em direção mesmo ao nosso planeta, e é o objeto, né, de estudo, de pesquisa e de detecção do caça-asteroides. E temos os meteoros, que basicamente são justamente quando entram na nossa atmosfera e vão recebendo diferentes classificações. E vocês podem ver em cada uma dessas imagens, né, as diferenças entre eles. E aqui vocês vão poder ver melhor o asteroide aqui, uma grande pedra, né, orbitando nosso sistema solar. O meteoroide se aproximando do nosso planeta, um pouco menor do que o asteroide. Via de regra, pessoal, esses corpos celestes eles não têm uma forma
definida, como é o caso dos planetas. Normalmente os planetas e as estrelas, né, têm uma forma esférica ou arredondada, justamente por conta da força de gravidade que atrai toda a massa dela para o centro desses grandes corpos celestes. Enquanto que esses pequenos corpos celestes, eles têm uma forma irregular. Por exemplo, recentemente teve o Oumuamua, né, que ele praticamente tinha o formato de um charuto, ou como se fosse um formato de um cigarro. Enfim, enquanto os asteroides e os meteoroides aí têm um formato muito irregular. Por isso que a gente vai ver uns um pouco mais arredondados, outros um pouco mais compridos, enfim, outros um pouco meio que quebrado no meio, né? Enfim, tem um formato irregular. Quando entram na nossa atmosfera terrestre, aí recebem diferentes nomes: meteoro, meteorito ou bólido. Como vocês podem ver aí na imagem, é um bólido, praticamente é como se fosse uma bola de fogo rasgando o nosso céu. O meteorito é justamente quando ele cai no nosso planeta, né, e a gente vai lá e consegue coletá-lo. E o meteoro é quando ele entra e rasga a nossa atmosfera pegando fogo, né? Mas ele não pega fogo completamente como se fosse um bólido. Então, basicamente, para situar vocês, asteroide, meteoroide, cometa é como se fossem grandes rochas orbitando o nosso Sol, né? Então, cada um deles vai ter uma explicação técnica, mas sendo simplista, para que tanto crianças quanto adolescentes entendam, são corpos celestes que orbitam o nosso Sol e também os demais planetas. E cada um deles recebe uma classificação diferente, mas o objeto de estudo e de pesquisa do programa Caça Asteroides é principalmente esses asteroides, porque eles também representam uma ameaça para a vida no nosso planeta, como a gente vai ver agora a seguir. O que é o caça-asteroides? O que é essa iniciativa chamada caça-asteroides? Essa iniciativa é uma iniciativa principalmente do IASC, o IASC em inglês, né? Esse nome IASC significa Colaboração Internacional de Pesquisa Astronômica. É um programa de ciência cidadã que fornece dados astronômicos de alta qualidade para cientistas cidadãos em todo o mundo. O que é esse termo cientista cidadão? É uma pessoa que necessariamente ela não precisa ter uma formação, uma graduação superior para ser um cientista, como é o que ocorre via de regra, né? Por exemplo, para você se tornar um astrônomo de fato, você normalmente vai fazer uma faculdade de física ou outra faculdade e se especializa naquela área. Ou faz a faculdade de astronomia em si para se tornar um astrônomo, né? E passa todo o processo, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e por aí vai, até começar a trabalhar de fato como um astrônomo, ou mesmo antes disso tudo, já começar a trabalhar, né? A depender da iniciativa que você vinha participar, se ela for pública e governamental ou privada, estudantil, enfim. Mas existem aqueles chamados cientistas cidadãos. São pessoas que não necessariamente têm uma formação ou uma graduação de nível superior ou sequer tem qualquer tipo de formação. Pode ser uma pessoa simplesmente autodidata, uma pessoa que está exercendo aquilo como um hobby, como uma atividade extra, né, para distrair a mente, enfim, para se ocupar, enfim. E também esse nome cientista cidadão engloba toda e qualquer pessoa que se interessa em participar, em contribuir com aquela dita iniciativa, né, de ciência cidadã. Então podem participar crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres, pessoas daquele país em si ou pessoas de outros países, a depender dos critérios de cada programa. Existem diversos programas assim que englobam, né, esse conceito de ciência cidadã, e o caça-asteroides, ou o IASC, é justamente uma dessas iniciativas, ou uma das principais iniciativas. Tem um site que depois eu vou ver para deixar aqui na descrição, que tem várias iniciativas de ciência cidadã. Inclusive, para quem é aqui do Brasil também, tem o site Wikiaves, que também é outra iniciativa de ciência cidadã. Então, só prosseguindo aqui sobre o IASC, esses cientistas cidadãos são capazes de fazer descobertas astronômicas originais e participar da astronomia prática.
Esse serviço é fornecido sem nenhum custo para as pessoas que estão participando. As campanhas de busca de asteroides são o foco principal do IASC. Uma campanha é um evento de um mês em que as equipes procuram por asteroides, por isso o nome Caça a Asteroides. Se você é novo e gostaria de saber mais informações, eu vou deixar o link aqui do site do IASC e também do perfil no Instagram do programa Caça Asteroides MCTI. Mas basicamente o Caça Asteroides MCTI, IASC e NASA é uma iniciativa internacional que envolve diversas pessoas, grupos de estudantes, professores, clubes de ciência, astronomia, enfim, e diversos governos também, principalmente, né, a NASA, que é a Agência Espacial Americana, faz parte do governo americano, o IASC, que é justamente essa colaboração internacional de pesquisa astronômica, e o MCTI, que é o Ministério da Ciência e Tecnologia, que faz parte do governo federal do nosso Brasil, da nossa grande nação aí, que é o Brasil. Então, o caça-asteroides aqui no Brasil, né, é promovido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. E o caça-asteroides é justamente esse programa, essa iniciativa internacional que vai trabalhar na detecção e identificação de possíveis ameaças ao nosso planeta, que são os asteroides. E essas possíveis ameaças elas vão ser acompanhadas, né, em toda a trajetória delas, tanto vindo possivelmente em direção à Terra, passando de raspão, né, como a gente diz, ou simplesmente orbitando todo o nosso sistema solar. E isso envolve, né, muito trabalho computacional, muito trabalho de IA, das chamadas inteligências artificiais, mas também a colaboração de muitas mentes e cérebros, né? Sejam eles mais jovens, sejam eles mais velhos e maduros, mas qualquer pessoa de qualquer idade pode participar do caça-asteroides. E como participar? Como participar, professor Felipe? Basicamente, para nós brasileiros aqui participarmos, todo o processo seletivo e de inscrição e de participação ocorre através do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eles têm um perfil no Instagram, né, que normalmente a gente pode acompanhar principalmente por esse perfil específico, que eu vou deixar o link aqui também na descrição, e também através do próprio perfil e da plataforma deles, né, do site deles, de maneira geral. Aí você vê lá todas as regrinhas do edital, enfim, para poder participar. Basicamente, eles lançam as campanhas, né, em torno do mês de março e vai até em torno de setembro. De março a mais ou menos até o mês de setembro. E tem várias campanhas ao longo desse período. E cada campanha tem basicamente um mês. E quando a gente faz a inscrição, pelo menos tem que ter um líder. E o líder tem que ser maior de idade. E os demais membros daquela equipe podem ser de idades diversas, pode ser desde criança até idoso. Homens e mulheres podem participar livremente. Sejam pessoas que estão estudando, né, os chamados estudantes, seja do sistema público, do sistema privado, universitários ou não, podem participar também. É uma iniciativa sem nenhum custo, você não vai pagar nada para se inscrever e participar. Você simplesmente, quando abre, né, a inscrição em torno de março, abril, você se inscreve e inscreve também você, né, como um líder, ou coloca um líder, né, como responsável, e também inscreve uma equipe lá, de até em torno, atualmente, cada equipe tem que ter no máximo 10 pessoas, incluindo o líder. Ou seja, é o líder e mais 9 pessoas naquela equipe. Então a inscrição normalmente se dá em torno do mês de março e as campanhas começam de março e vão até em torno de setembro. E para participar vocês têm que estar acompanhando, né, os perfis aí do Ministério da Ciência e Tecnologia ou o perfil específico do programa Caça Asteroides e também várias pessoas aí que acompanham, que participam e que promovem essa iniciativa, sempre estão divulgando. Para mim, essa é a primeira vez que eu estou participando, mas desde o ano passado eu já participei, inclusive tem uma live aqui no canal que eu fiz com uma mãe, né, que participou também com os seus filhos. E ela inclusive está participando esse ano também e já na primeira campanha conseguiu detectar 7 asteroides, que é a minha amiga Raquel. 7 asteroides que foram para o critério de preliminares, né? 7 preliminares. Eu consegui detectar um, graças a Deus, glória a Deus por isso. E já é uma grande alegria, né? Então, para participar, basicamente vocês seguem
esse pequeno roteiro. E qual a importância e os benefícios dessa iniciativa? É uma importância muito grande, é uma iniciativa internacional, como vocês puderam ver. É uma iniciativa que vai promover não somente algo que é benéfico para toda a humanidade, mas também para muitos jovens e muitas crianças, elas já vão ter um contato inicial com o fazer ciência, de fato. Teve uma chamada que eu fiz com algumas mães, né, que participam do clube de ciências que eu realizo, que uma das coisas que eu disse que é que uma iniciativa como essa vai proporcionar às nossas crianças e aos nossos adolescentes e jovens um primeiro contato com a ciência em si. Eles fazendo ciência, eles desenvolvendo ciências, eles conhecendo um pouco do trabalho de um cientista. A gente costuma estudar, né, e aprender sobre a história, a biografia de diversos cientistas e ver como eles foram tendo contato com a ciência, se apaixonando, pegando gosto e realmente abraçando essa vocação, né? E algo como isso proporciona esse benefício, essa oportunidade para as crianças do nosso Brasil, para os jovens do nosso Brasil, que é esse primeiro contato com a ciência. E vários benefícios podem ser colhidos daí. Por exemplo, a simples participação no caça-asteroides, a participação ativa, né? Você participando lá, verificando os pacotes de imagem e tudo mais, você já recebe um certificado de participação. Quando você detecta, de fato, né, possíveis asteroides, eles vão para preliminar e vão para provisório, que são também outras coisinhas que depois eu vou explicar mais adiante. Também você tem a possibilidade de receber medalhas por isso e ter o seu nome aí, né, ligado a um asteroide lá. Sempre que a gente faz o processo de classificação, a gente classifica, né, as nossas detecções com as iniciais do nosso nome. Então, vê a alegria que uma criança poder participar de todo o processo científico e ainda receber os créditos pelas suas descobertas também e envolvimento. E fora as possibilidades que você passa a ter de conhecimento, de experiência, de contatos com outras pessoas também que estão ali na mesma direção ou na mesma paixão que você. Também ter a possibilidade de conseguir bolsas de estudo, conseguir ter um certo destaque também dentro e fora do Brasil. Tem vários e vários estudantes, né, que participando dessa iniciativa receberam bolsas e oportunidades dentro do Brasil de se alavancarem academicamente, né, e também em outros aspectos da sua vida dentro do Brasil e fora do Brasil. Então, é uma iniciativa, um programa muito importante, muito bom, porque principalmente é algo que visa garantir a segurança, né, da humanidade do nosso planeta como um todo. É um programa que desenvolve, né, e promove a divulgação científica para crianças, adolescentes, jovens, adultos, enfim, o público em geral, e o público em geral pode participar e também traz diversos e diversos benefícios. E quando as famílias educadoras e o caça-asteroides é um programa que as famílias educadoras, ou seja, as famílias que são adeptas ou praticantes do chamado homeschooling, do ensino domiciliar, quer sejam brasileiras ou fora do Brasil, tem esse detalhe também sobre o caça-asteroides, pelo menos na edição presente, né, 2023, que pessoas que estão no Brasil ou fora do Brasil podem participar também. Não precisam, não são obrigadas a ter um vínculo com uma escola ou com uma universidade. Inclusive, tem diversas famílias educadoras que se inscreveram e estão participando do caça-asteroides também. Então, para as famílias educadoras, participem. É uma iniciativa muito boa, uma iniciativa que vai preparar os filhos e filhas de vocês para o ambiente universitário e acadêmico, principalmente se eles tiverem uma inclinação e uma paixão e forem vocacionados para a ciência. Vai prepará-los, né, para toda a jornada à frente na vida deles e também possivelmente proporcionar oportunidades diversas e ricas, né, dentro e fora do Brasil para a vida deles acadêmica e estudantil também e científica. Então é algo que vale a pena com certeza. E como dica de filme, eu vou deixar uma dica de filme e uma dica de livros aqui que vai contribuir aí, né, para tornar essa participação nesse programa mais dinâmica e mais interessante, principalmente para as crianças e os adolescentes,
Como dica de filme, eu recomendo o filme Impacto Profundo. Toda a história do filme não é baseada em fatos reais, é uma ficção, mas é uma ficção muito bem elaborada e que, inclusive, né, ela ressalta muito da importância do caça-asteroides. Basicamente, todo o comecinho do filme ali é como uma caça a asteroides que você vai estar fazendo. Claro que a participação no programa Caça-Asteroides é um pouco diferente do que a gente vê no filme ali, mas é praticamente a mesma coisa. O caça-asteroides a gente vai fazer as detecções através de um programa de computador, né, e visualizando várias imagens, pacotes de imagens, como eu vou mostrar mais adiante nas aulas seguintes para vocês. E no filme é mostrado justamente essa observação direta, né, através de um pequeno telescópio e dessa detecção que esse cientista ou cientista cidadão faz, né, no clube de ciência lá, e também um cientista de fato, um astrônomo, ele também faz no observatório dele. Então, os dois juntos ali fazem uma observação e uma detecção de uma ameaça para a Terra. E o filme, né, conta toda essa história. Inclusive, aqui no meu canal no YouTube tem uma análise que eu fiz, um review que eu fiz desse filme. Assistam lá o review, depois vejam para assistir o filme. Pelo que eu recordo, ele está disponível na Amazon. E também tem disponível aqui no próprio YouTube. Vocês podem pesquisar aí que vocês vão encontrar aqui no YouTube. Além desse filme, Impacto Profundo, eu também recomendo esses dois livros aqui. O Guia Ilustrado Zaha de Astronomia, que vocês vão praticamente ter todo um atlas aí, né, ilustrado sobre os diferentes corpos celestes. O Livro de Ouro do Universo, também outro bom livro. Para quem comprar esse livro aqui pela capa pensando que as imagens são coloridas, é tudo preto e branco. Tem uma explicação que é dada, né? Mas vale muito a pena pelo conteúdo de conhecimento desse livro e desse autor, que é um grande nome aqui do Brasil. E também para crianças mais novinhas, tem esses dois livros aqui, Céu Noturno, uma introdução para crianças, e o Meu Livro de Planetas. Essas são as duas dicas para crianças e adolescentes, né, em torno de 5 a 11, 12 anos mais ou menos, e os outros dois livros para crianças maiores, para se aprofundarem nesse conhecimento de astronomia. No demais, eu agradeço a vocês, desde já deixem o like aí, comentem. Se forem comprar esses livros, né, comprem pela Amazon através dos links aí na descrição, que eu vou estar recebendo uma comissão, não vai ter nenhum aumento de custo para vocês, mas a cada venda através dos meus links aí eu recebo uma comissão por isso. E também vocês se beneficiam, né, adquirindo excelentes livros para estar contribuindo na divulgação científica também. E quem não é inscrito no canal, se inscreva em meu canal Ensinando Ciências e compartilhe e divulgue essa aula.